Leitura do livro O Romper da Cura, capítulo 16. A fé e os caminhos de Deus. Antes de começar a leitura do capítulo 16, eu peço a você que deixe o seu like, compartilhe a leitura desse livro, se ele tem gerado edificação na tua caminhada espiritual. Amém? E vamos à nossa leitura, Fé e os caminhos de Deus. Sigam o caminho do amor e desejem com avidez os dons espirituais. 1 Coríntios 14, versículo 1. Quando conhecemos os caminhos de Deus, isso faz de nós melhores apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas conhecer os caminhos de Deus não é algo que beneficia apenas aqueles que estão nos 5 dons ministeriais. Isso faz todos nós melhores em levar as pessoas a Jesus. Isso nos faz melhores em edificar, confortar e encorajar as pessoas. Isso faz de nós melhores discípulos. Isso também faz de nós melhores curadores e contribui para nos ajudar a ver mais pessoas sendo curadas. Se precisamos de cura para nós mesmos, conhecer os caminhos de Deus aumenta a nossa fé. Por exemplo, alguém ensinando diz que, depois de orar pela cura de alguém uma vez, você não deve orar por ela de novo, se você realmente tem fé. Se as pessoas estão nesse tipo de campo de fé, isso pode fazer com que elas saiam da presença de Deus, que é onde a cura ocorre, antes do que deveriam. Mas, se você conhece os caminhos de Deus, você sabe o que fazer nessas situações. Uma vez eu estava orando por um homem com um problema físico muito sério. No início, nada estava acontecendo. Então continuamos a orar por algum tempo. Ele então começou a esquentar e sua dor melhorou. Embora não tivesse desaparecido completamente, sentindo o calor, o homem disse: "Tudo bem, eu creio. Estou pronto para ir embora." Eu disse: "Você ainda está sentindo o calor? Alguma coisa ainda está acontecendo?" Ele explicou: "Sim, eu ainda estou quente." Eu disse a ele: "Você não deveria ir embora agora. Isso é a presença curadora do Senhor. Vamos continuar orando dentro disso." Ele disse: "Não, está tudo bem, eu creio." Aquele homem não entendia os caminhos de Deus. Existe um tempo para crer e existe um tempo para receber aquilo que você crê. Esse era o tempo para aquele homem receber o que ele estava crendo, porque estava vindo naquele lugar, naquele momento. Uma das maneiras pelas quais Deus age é quando a pessoa doente sente calor, como aconteceu com aquele homem. Nesse momento é importante permanecer no processo. Tenho servido a Deus por 45 anos e tenho orado pelos doentes por 35 anos. Então eu quero lhe ajudar a aprender esses caminhos de Deus, de minhas experiências, para que você possa ser curado ou ver mais curas nos outros. Uma sensação de calor é um indicativo de que Deus está operando em alguém. Você também pode notar que, ao invés de calor, a pessoa que recebe oração pode sentir uma eletricidade ou até mesmo frio. Se você está pensando em calor e a pessoa sente frio, está tudo bem. Não importa a forma que isso assuma, continue o processo de cura. Em outra oportunidade, eu estava orando por uma garotinha que havia acabado de receber seu segundo transplante de fígado. Seu corpo havia rejeitado o primeiro. Ela tinha 9 ou 10 anos de idade, mas eu creio que ela tinha um dom da fé. A garotinha sabia que eu estava indo até a sua igreja e ela disse para o seu pastor: "Leve-me à reunião e deixe que ele ore por mim. Eu serei curada." Eu estava ansioso e entusiasmado para orar por essa garota, porque eu sentia que ela estava cheia de fé. A Bíblia fala a respeito de ver a fé da outra pessoa. Da mesma maneira que Pedro viu a fé do homem na porta formosa em Atos 3. Eu sabia que essa era a hora, essa era a noite para aquela garotinha. Mas ao invés de ver sua fé, foi como se eu tivesse ouvido sua fé no que ela disse para o seu pastor. Enquanto orava por ela, eu fazia perguntas para descobrir o que estava acontecendo. "Sinto frio, gelado", disse ela. Eu nunca havia escutado isso antes. Bem,
Esse é o oposto de quente, pensei. Então talvez o frio seja um sinal de que demônios estejam envolvidos aqui ou algo do tipo. A garota tinha um tubo no lugar de onde havia uma infecção em seu corpo, porque ela já havia rejeitado o segundo transplante de fígado. Se a rejeição continuasse, todos sabíamos que ela iria morrer. Ela não podia sofrer um terceiro transplante. A infecção, saindo daquele tubo, estava causando uma febre, que era uma reação à infecção. Mas, quando nós oramos, ela começou a sentir gelada. E nesse processo ela foi curada. Seu corpo não rejeitou o fígado, e o frio não significava um demônio. Era a presença de Deus naquela garota, operando de uma maneira oposta à que poderíamos esperar. Algumas vezes você tem que perceber que Deus está fazendo algo novo, ou pelo menos novo para você. Não é uma manifestação sem importância. Você ama o privilégio de ter Deus usando você para trazer alguém para o reino? Não é empolgante ser parceiro de Deus e se tornar um colaborador com Ele por ter recebido um entendimento de seus caminhos referentes à salvação e à obra do Espírito Santo? Que grande privilégio sermos co-herdeiros e colaboradores com Cristo. Você está familiarizado com os caminhos de Deus nesses momentos? Por exemplo, quando vemos pessoas chorando enquanto ouvem o Evangelho, esquecemos que suas lágrimas são uma manifestação do Espírito. É um sinal de que Ele está operando nelas. Precisamos perceber a importância de dar valor a essa manifestação. Existem também diferentes manifestações relacionadas a outras ações do Espírito Santo. Precisamos estar conscientes de que estas não são apenas algumas manifestações sem importância. Elas são evidências da presença de Deus conosco e na pessoa por quem estamos orando naquele momento. Essas manifestações podem vir na forma de paz, transpiração, arrepios, manchas na pele em volta do pescoço ou no peito, tremor no corpo, calor, ou uma energia que se parece com eletricidade de baixa voltagem. Algumas vezes essas manifestações estão presentes em todo o corpo e outras vezes elas aparecem apenas na parte do corpo onde a cura precisa acontecer. Quando oramos como um vaso de Deus e uma manifestação começa a ocorrer, esse é um dos momentos mais íntimos e pessoais que podemos experimentar com Deus. Deveríamos apreciar esses momentos. O Deus do universo está bem ali com a gente, tocando uma pessoa e respondendo às nossas orações. Isso é precioso, isso é ouro. Não deveríamos ignorar ou descartar facilmente esses momentos e manifestações. Algumas vezes, quando você está orando pelas pessoas, ao invés de sentir calor, frio ou uma energia, elas irão sentir paz. Elas vão sentir o príncipe da paz manifestando sua paz nelas. A paz tampouco é algo do tipo da manifestação de segunda categoria. A paz está bem ali junto com o resto das indicações de que Deus está presente e atuando. Lembre-se que os caminhos de Deus são preciosos e diversos. Algumas vezes as pessoas não sentem nada quando você ora. Às vezes, quando você termina de orar, não há nenhuma manifestação, que as pessoas não parecem estar nem um pouco melhores. Mas então você descobre, alguns dias depois, que elas foram curadas. Uma vez, quando visitei uma igreja que um dos meus amigos mais próximos estava pastoreando, orei por um homem em sua cadeira de rodas. Ele havia contraído AIDS antes de uma transfusão de sangue e acabado em um hospício. Quando o conheci, tinham dado a ele apenas algumas semanas de vida. Orei diversas vezes por ele e nenhuma das manifestações que falamos aqui havia ocorrido. Isso havia acontecido comigo por vezes suficientes para eu saber que não deveria considerar se alguém foi curado ou não, baseado apenas nas manifestações. Mas, no caso desse homem, eu realmente não pensei que alguma coisa tinha ocorrido com ele. Quando voltei para aquela igreja 8 ou 10 meses depois, no entanto, esse cara enorme veio falar comigo. Ele não era alto, mas tinha sido edificado. Você não me reconhece? O cara me perguntou. Não, realmente não, eu respondi.
Você se lembra de um homem com uma cadeira de rodas que tinha um esparadrapo em um olho? Sim, ele estava vendo dobrado em um dos olhos e estava quase morrendo de AIDS, eu disse. O que aconteceu com ele? Sou eu, ele gritou. Eu sou aquele homem. Não me senti nem um pouco melhor no dia em que você orou, ou no dia seguinte, mas no outro dia, na terceira manhã, acordei me sentindo mais forte. Logo eu estava completamente curado. Aquele homem às portas da morte foi curado sem nenhuma das manifestações visíveis. Precisamos ser cuidadosos em não colocar tanta ênfase na presença de Deus, ligada em certas manifestações que, se elas não ocorrerem, não creremos que Ele está curando ou que alguma coisa está acontecendo enquanto oramos. Outro caminho de Deus que quero mencionar é que algumas vezes as pessoas não sentem nenhuma manifestação e ainda assim estão cientes de que algo está acontecendo. Elas podem não sentir calor, frio, eletricidade ou paz, mas o que se destaca para elas é alguma coisa que elas não estão sentindo. Elas estão cientes de que não estão mais sentindo tanta dor. Isso faz toda a diferença para elas. Quando isso acontecer, agradeça a Deus e louve o que Ele está fazendo. Celebrando a presença de Deus. Aprender os caminhos de Deus é importante para que, quando você estiver orando pelos doentes, ou quando for aquele por quem estiverem orando, comece a ver e experimentar como Ele está operando e seja capaz de reconhecer o que Ele está fazendo. Ver Deus operar para curar as pessoas traz a mesma empolgação de quando você compartilha o Evangelho e as pessoas começam a chorar. Isso dá a você uma sensação de que Deus está operando alguma coisa. Isso não é para que você ou eu possamos nos gabar sobre quantas pessoas foram curadas através do nosso ministério. Não é uma competição para ver quem de nós cura mais pessoas quando ora por elas. Isso é sobre Deus indo conosco e operando seus caminhos através de nós, para trazer um romper de cura sobre a vida das pessoas. E se estivermos atravessando nossa vida cristã, sem nunca vermos o tipo de manifestação que estou falando, poderia Deus não estar conosco? Ou certamente não gostaria de ir a uma igreja onde Ele não esteja conosco? Por outro lado, também não quero ir para um lugar onde as pessoas acreditam nas manifestações como uma doutrina. Como eu disse, algumas vezes as manifestações não acontecem, mesmo quando uma cura está acontecendo. Ainda assim, se estou em um lugar onde não existe a experiência da presença tangível de Deus em nosso meio, tenho que me perguntar se realmente conhecemos e entendemos seus caminhos. Também penso que é muito importante que todos nós entendamos os seus caminhos, tanto os que estão ministrando cura, quanto aqueles que estão sendo ministrados. De fato, entender os caminhos de Deus é importante para o ensino, o evangelismo, a profecia e a cura. Existe um valor inestimável em ter o Deus do universo operando em e através de nós. Quando isso ocorre, deveríamos ficar como crianças que acabam de encontrar o melhor presente debaixo da árvore de Natal. Deveríamos ficar animados, alegres e comemorando. Eu aprecio cada manifestação que aponta para a realidade, que a presença do Deus Todo-Poderoso está aqui, operando conosco. Certa vez, muitos anos atrás, passei por um período onde o nível da unção, presença e curas diminuiu para mim. Isso me chateou, entristeceu. Então comecei a orar. Deus, se eu fiz algo errado, me mostre. Se eu ofendi de alguma maneira, me mostre. Não quero viver uma vida vazia de sua presença. Os momentos em que você vem são os mais emocionantes da minha vida. Você pode fazer o que quiser comigo, apenas não me deixe sozinho. Não quero viver a minha vida cristã sem a sua presença. Não demorou muito para que aquele período terminasse comigo sentindo a presença de Deus me tocar de uma maneira maior. A presença de Deus é um dom. Como pai, eu amo dar coisas para os meus filhos. Meu dar é incondicional, não é baseado no quão bem eles estão se saindo. Quando eles ficam felizes por eu dar a eles alguma coisa, no entanto, quando ficam gratos, isso cria para mim um desejo de abençoá-los mais. Quero dizer ainda mais por eles.
Penso que o mesmo é verdadeiro em relação ao nosso Pai Celestial. Conforme Deus vê o quanto nós celebramos suas obras, o como somos gratos por ela, Ele deseja fazer ainda mais em e através de nós. Uma manifestação migrante. Algumas vezes, quando oramos pelas pessoas, a manifestação que ocorre é que a dor delas fica pior e chega a migrar para todo o corpo. Esse não é dos caminhos de Deus, muito pelo contrário. Quando eu comecei a orar pelos doentes, não entendia isso e fui pego desprevenido. Certa vez fui para um hospital e comecei a orar por uma jovem que estava experimentando uma dor intensa. Como você está? Perguntei depois da oração. Estou pior, ela replicou. Minha dor piorou quando você orou por mim. Se você não entende essa manifestação, a tendência é pensar, Senhor, eu sabia que eu não tinha nenhuma fé. Sabia que não era ungido. Eu orei por essa pessoa, ficou pior. Mas o problema não está de forma alguma em você. Se você começou a orar e quase instantaneamente a dor da pessoa piorou ou mudou de lugar, você deve reconhecer que há outra explicação. A presença de Jesus que você trouxe consigo está, na verdade, irritando o espírito que está perturbando a pessoa. Note, porém, que eu não estou dizendo que esse é sempre o caso quando um doente terminal não é curado. Quando você ora por alguém que está morrendo e ele ou ela fica pior e morre, isso não é necessariamente demoníaco. Ele ou ela simplesmente não foram curados. Eu me lembro da primeira vez que orei por alguém e a dor começou a se mover de um lugar para o outro. Eu estava orando por uma senhora católica em um grupo familiar. Ela nunca havia sido capaz de dormir bem, então ficava cansada o tempo todo. Ela sofria de uma dor intensa em seu ombro esquerdo e todas as noites, depois de algumas poucas horas de sono, sua dor no ombro ficava tão intensa que a acordava. Começamos a orar por ela e então passei a fazer algumas perguntas para ver o que estava acontecendo. Minha dor do ombro foi embora, ela me disse. Obrigada, Jesus, comecei a dizer. Aleluia. Eu estava tão feliz por ela. Espere um minuto, ela me interrompeu. A dor agora está terrível em meu pescoço. Eu nunca havia experimentado dor migrante em alguém, mas comecei a orar pelo pescoço, o que parecia ser óbvio a fazer. Então eu lhe fiz a pergunta novamente. A dor está ficando melhor? Ela me disse, espere. Agora ela se foi. Obrigado, Jesus, disse novamente, aleluia. Espere um minuto, agora a dor está no meu ombro direito ao invés do esquerdo. Eu não descobri de início, mas sabia que esse não era o tipo normal de dor. Então eu percebi que não havia uma causa natural por trás. A causa da sua dor era um espírito que a afligia. Neste momento eu troquei minha oração de petição por um comando. Em nome de Jesus eu ordeno que esse espírito de aflição que saia. E eu disse, a dor foi então para o seu cotovelo. Eu ordeno que esse espírito saia. Vá embora daqui em nome de Jesus, ordenei novamente. A dor foi para o seu pulso. Então ordenei pela terceira vez ao espírito que a deixasse. E dessa vez foi embora. Por 16 anos depois disso, ela nunca mais teve esse tipo de dor no ombro. E se tornou capaz de dormir sem ser acordada pela dor. Em outra ocasião, quando eu estava na Índia, estávamos indo a uma cruzada em uma cidade bastante pobre. Um homem hindu foi carregado até a reunião nas costas do seu amigo porque as solas dos seus pés doíam tanto que ele não podia andar. Começamos a orar e ele começou a ficar melhor. Meus pés não doem, ele exclamou. Obrigada, Jesus, eu respondi. Mas então ele acrescentou, a dor está nos meus joelhos agora. Oramos novamente, a dor deixou os joelhos. A dor agora está nos meus quadris, ele falou. Dessa vez eu sabia que um espírito de aflição estava causando a dor migrante. Então orei novamente e ordenei que saísse. E de fato saiu. Voltando para os joelhos. Nós oramos e ordenamos novamente. E ele foi para os pés. Oramos e ordenamos de novo e ele foi embora. O homem estava curado. E eu o levei a Cristo. Então ele caminhou para casa por si mesmo, sem que o seu amigo precisasse carregá-lo. A fé e o caminho excelente. Quando se trata da maneira como os dons operam, entender os caminhos de Deus pode aumentar nossa medida de fé. É uma questão de causa e efeito. Os dons de revelação revelam o que Deus quer fazer.
Quando aprendemos os caminhos de Deus, então podemos entender o significado e o propósito de um dom de revelação quando ele se manifesta. Um dom de revelação cria uma fé mais forte, mas isso é feito pela graça de Deus manifestada pelo dom de revelação, que é em si mesmo uma manifestação da graça. A graça é um empoderamento divino, então alguns dos dons são manifestações da graça de Deus. De fato, os dons são frequentemente descritos como graciletes. O gracilete da fé é criado pelo gracilete da revelação, e o gracilete da fé libera o gracilete da cura. Existe uma relação causal entre a revelação, a fé, a cura e os milagres. O tipo de fé que libera o gracilete da cura não vem quando provocamos nossas emoções. Ele não vem se orarmos em línguas o suficiente ou se dizemos muitas vezes eu creio, eu creio, eu creio. Não estou falando de fabricar um grau maior de fé para nós mesmos. Ao invés de acelerar, precisamos diminuir a marcha até chegar naquele lugar de paz, onde ouvimos com entendimento os caminhos de Deus. Nosso entendimento de seus caminhos a respeito dos charismata, dos dons, nos faz ter confiança nele. Então temos fé para falar com a circunstância que queremos ver transformada. Quando Paulo discute os dons em 1 Coríntios 12, ele fala sobre ter fé pelo mesmo Espírito. Podemos ver no versículo 9. Isso é importante porque não é uma fé que eu ou você fabricamos, ela vem pelo Espírito. Falamos um pouco sobre isso no capítulo anterior. Aqui tem outra coisa que eu acho interessante. Na última parte do último versículo do capítulo 12, Paulo diz: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E então ele passa para o capítulo 13, amplamente conhecido como o capítulo do amor. Porém, logo antes ele diz: mas desejem avidamente os maiores dons. 1 Coríntios 12, 31. E se você pular direto para o primeiro versículo do capítulo 14, ele diz: sigam o caminho do amor e desejem avidamente os dons espirituais, especialmente o dom de profecia. Você enxerga um padrão? Mesmo quando Paulo está para abordar o caminho ainda mais excelente do amor no capítulo 13, ele ainda enfatiza tanto antes quanto depois como é importante desejar os dons espirituais. Qualquer interpretação que diga que o capítulo 13 apresenta um caminho melhor do que os dons está errada. Paulo não está dizendo que o que precisamos é o amor e não os dons. Ele está dizendo que precisamos dos dons e precisamos desejá-los, mas que no meio disso precisamos aprender como exercitá-los, tendo no amor a nossa motivação. Fé em Deus ou fé em Deus? Nos primeiros versículos de 1 Coríntios 13, Paulo volta e fala sobre os diferentes dons. Ele fala sobre as línguas, sobre profecia, sobre sabedoria, sobre conhecimento e sobre fé. Os dons que ele acabara de enunciar no capítulo 12. Mas veja o que ele diz sobre a fé, no versículo 2. Se eu tivesse a fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Devemos nos lembrar que Paulo não está falando sobre uma compreensão geral da fé aqui. Ele está falando sobre o dom da fé, que vem pelo Espírito, como ele abordou no capítulo 12. Agora leia Marcos 11, do 22 ao 24. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Assim como na nova versão internacional, que estou citando, na maioria das traduções, o início dessa passagem diz: tenham fé em Deus. No grego, porém, isso poderia facilmente ser traduzido como tenham fé de Deus. Existe uma grande diferença em como nós aplicamos essas duas traduções. Ter fé em Deus coloca em mim o fardo de carregar a um lugar onde eu tenha uma fé muito forte nele. Isso envolve minha fé, minha habilidade de acreditar em Deus. Ter a fé de Deus realmente é diferente. Esse tipo de fé vem com um dom de Deus,
como um dom que Ele nos dá. Ele supre esse tipo de fé pelo Espírito. Isso vai além da nossa fé que podemos ter em Deus. Isso é a fé de Deus dada a nós. 6 versões da Bíblia, de fato, traduzem essa frase como tenham fé de Deus ou tenham fé vinda de Deus. Se isso pode ser traduzido corretamente dessas duas maneiras, de ou vinda de, então, por que é frequentemente traduzido usando a palavra em tenham fé em Deus? Creio que a razão disso é que a maioria dos tradutores da Bíblia eram pessoas eruditas que tinham estudado o grego e o hebreu. Eles eram parte do que chamamos de academia ou educação superior. Eu não sei de nenhum tradutor que fosse também um evangelista de cura. Então eles se deparavam com as opções tenham fé em Deus ou tenham fé de ou vinda de Deus. Eles provavelmente pensavam, eu não entendo o que tenham fé de ou vinda de Deus deveria significar. Então, tenham fé em Deus faria mais sentido. Se você nunca experimentou o dom da fé de Deus, você traduziria a passagem de uma maneira que fizesse mais sentido para você. Mas eu acredito que essa frase deveria ser traduzida como tenham fé de Deus. E eu vou dizer por quê. Existe apenas um outro lugar, não contando com a passagem paralela de Mateus 21, 21, onde a Bíblia faz referência a uma fé capaz de mover montanhas. Está em 1 Coríntios 13, 2, onde Paulo diz, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. A razão pela qual isso é tão importante é que fica claro, a partir da referência de Paulo, a uma fé capaz de mover montanhas. Que ele está falando do dom da fé, mencionado em 1 Coríntios 12, 9. A outro é dada fé pelo mesmo Espírito. A fé que pode mover uma montanha não é uma fé natural, é um dom da fé dado pelo Espírito Santo. Isso se encaixa bem com a tradução de Marcos 11, 22, de tenham fé de Deus, que é outra maneira de dizer fé pelo mesmo Espírito. A fé que pode mover uma montanha não é uma fé natural, é o dom da fé dado pelo Espírito Santo. Isso se encaixa bem com a tradução de Marcos 11, 22, de tenham fé de Deus, que é uma outra maneira de dizer fé pelo mesmo Espírito, como Paulo fez. Isso traz unidade e uma total concordância nas Escrituras a respeito do tipo de fé que pode mover uma montanha. A frase mover uma montanha é um eufemismo judaico para a capacidade das pessoas superarem grandes problemas ou obstáculos em suas vidas. Creio que isso vai além da habilidade natural, requerendo o poder sobrenatural de Deus que é liberado através do dom da fé. A fé de Deus ou fé vinda de Deus. O Dr. Charles Prince, um evangelista de cura que atuou nos anos de 1920 a 1940, escreveu um livro chamado A Fé Real. Um advogado formado pela Universidade de Oxford, ele se tornou um pastor metodista extremamente liberal e que não acreditava no sobrenatural. Ele então foi curado em uma reunião de Aimee Semple McPherson e mudou suas crenças a respeito da cura. Depois disso, grandes milagres ocorreram em seu ministério. Na versão original de seu livro, não adaptada e editada, ele enfatiza o que eu tenho ensinado. No capítulo 18 desse livro, eu vou compartilhar mais sobre o que ele diz a respeito da fé, porque suas explicações estão entre as melhores que eu já vi. Mas o que eu quero destacar aqui é o entendimento do tipo de fé que cria milagres. Ele disse que ela vem com o dom no momento e acrescenta que não é algo pela qual devamos batalhar ou alguma coisa que temos que gerar. De fato, não podemos trabalhar o suficiente para esse tipo de fé. Ao invés disso, fazemos a seguinte oração: Deus, dê-me sua fé. Creio que Deus quer liberar esse dom da fé, mas se não compreendemos como Ele cria e se não entendemos os seus caminhos, não aceitamos o dom, porque meu povo foi destruído por falta de conhecimento, como diz Oséias 4, 6. Isso nos traz de volta a questão: quais são os caminhos de Deus?
é importante que entendamos em relação à fé. Deixando de jogar com segurança. Conforme eu adquiria entendimento dos caminhos de Deus, minha fé aumentava ao ponto que eu podia declarar coisas que eu nunca havia ousado declarar antes. Nunca tinha tido fé para orar por pessoa com metal em seus corpos, até que eu vi que Deus estava usando um homem para isso. James Maloney. Ele e Bill Johnson vieram falar para mim em uma conferência na Inglaterra, e eu pedi a James para impor as mãos sobre mim e Bill para que houvesse uma transferência da unção de cura de pessoas com metal em seus corpos. Queremos experimentar o que você está experimentando, disse James. Queremos começar a ver pessoas com problemas envolvendo metal em seus corpos sendo curadas. James orou por nós, e ainda assim eu não orei por ninguém com metal por meses depois daquilo. Não até Bill vir e me dizer: comecei a ver pessoas com metal sendo curadas. Elas se tornaram capazes de fazer coisas que não podiam antes. Não sei se o metal está desaparecendo ou se dobrando. Aquilo me deu fé para tentar. A primeira vez em que fiz alguma oração pela cura de problemas relacionados a metal, nada aconteceu. Eu esperei que algo acontecesse. Eu tinha o que pensava que era a fé para que isso acontecesse. Eu também declarei que isso aconteceria. Ainda assim, ninguém foi curado de complicações causadas pelo metal em seu corpo. Eu fiquei tão chocado pelo fato de ninguém ter sido curado que determinei que levaria muito tempo antes que eu tivesse fé o bastante para orar naquele segmento por alguém naquela situação. Pensei que levaria meses, se não anos, antes que eu tivesse fé suficiente para orar de novo por esse motivo. Então Deus me preparou na reunião seguinte. As milhares de reuniões que eu fiz, nunca ninguém havia trazido um raio-x mostrando o metal em seu corpo. Deus preparou isso. No entanto, quando um homem no Colorado me entregou a cópia do seu raio-x, o exame mostrava 23 parafusos e 4 hastes de metal em seu peito. Ele me disse que estava sentindo uma dor excruciante. Ele tinha uma bomba de morfina para ajudá-lo a lidar com seus níveis de dor. Eu reconheci essa ocorrência comum como dos caminhos de Deus que ele usa para criar fé. A cópia do raio-x que eu segurava me deu fé para orar por esse tipo de cura, por esse tipo de problema naquela reunião. O homem foi curado, juntamente com 23 das 47 pessoas que tinham problemas causados pelo metal cirurgicamente implantado em seus corpos. Dessa reunião em diante, a cura de pessoas com metal em seus corpos passou a ocorrer mais e mais. Agora eu tenho um dom de fé para a cura dessas pessoas. Essa é a única condição de saúde para a qual eu tenho o dom da fé em cada reunião. Eu posso rastrear esse dom até o momento de receber aquele raio-x do homem com os parafusos e as hastes em seu peito. Mas o meu dom continuou e se desenvolveu até o ponto de ver pessoas sendo curadas todas as vezes em que eu falo sobre cura de problemas com metal. Creio que ele agora se baseia nas minhas numerosas experiências de ver a fidelidade de Deus na cura dessas pessoas. Quando fui à Argentina, alguma coisa aconteceu. Vi pessoas sendo curadas por uma palavra de conhecimento antes que eu orasse. Nunca havia visto isso ocorrer na América, mas quando voltei para os Estados Unidos, tinha fé de que isso poderia ocorrer. Quando tinha fé suficiente para dizer em uma reunião, isso é o que eu acho que vai acontecer. Embora eu nunca tenha visto isso ocorrer aqui na América, vocês vão ser curados antes que eu ore. Não acho que isso fosse um dom da fé naquele momento, mas eu tinha uma grande medida de fé baseada nas minhas experiências anteriores. Então comecei a ver Bill Johnson fazer algo diferente que aumentou a minha fé. As pessoas se levantavam nas reuniões em resposta às palavras de conhecimento liberadas por Bill. Ele não orava por elas. Ele apenas dizia coisas como: se você tem um problema no cóccix, sente-se com bastante força por 3 vezes e será curado. Quando eu vi dizendo esse tipo de coisa, pensei: oh meu Deus, Bill está me ultrapassando. E ele o fez. Fui a várias reuniões e o observei fazendo coisas como essa. Então ele veio até mim e disse: Randy, você está jogando com muita segurança. Você está tão perto. Você só tem que liberar algumas palavras e as pessoas irão se levantar. Então não importa o que vier à sua cabeça, diga.
Então eu fui para o estado do sul do país e recebi uma palavra como essa. Eu senti isso, um problema no cóccix. Bill havia dito para que as pessoas se sentassem 3 vezes. Então eu perguntei, Senhor, o que vamos fazer aqui? 7, eu ouvi. Eu disse para as pessoas com problemas no cóccix, sentem-se com bastante força 7 vezes e eu creio que serão curadas. Havia muitas pessoas e todas elas se sentaram com força por 7 vezes. Confiaram, eles devem ter sido curados. Não sejam bonzinhos, mas sinceros. Vocês estão pelo menos 80% melhores? Todos eles disseram que sim, menos um homem. Como você está? Perguntei a ele. Nada diferente, ele respondeu. Então eu disse, faça de novo 7 vezes com muita força. Ele fez e disse, confira de novo. Como você está agora? Foi embora, ele respondeu. A dor foi embora. Naquela noite, o mesmo tipo de coisa, muitas vezes para várias palavras de conhecimento diferentes, aconteceu. E eu fiquei muito feliz com os resultados. Estava tão animado a respeito disso que decidi levar um vídeo das curas para o curso que eu ministro e mostrar para os estudantes. Vejam, eu disse tal coisa porque foi isso que veio na minha cabeça. Contei para eles. E então eu disse, porque foi o que veio. E vejam o que Deus fez. Subindo o nível na fé. Através da prática e de testemunhar a fidelidade de Deus, minha medida de fé se tornou muito maior ao longo dos anos. Agora eu realmente sou confiante a respeito do que Deus irá fazer. Quando se trata de curas e milagres, você está em certo nível em sua caminhada com Deus. Mas Ele pode fazer você subir de nível, por assim dizer. Palavras de conhecimento podem aumentar sua fé para certas coisas que Deus quer fazer em uma determinada reunião. E se você entende a conexão entre as palavras de conhecimento, a fé aumentada e a liberação de poder, então você está fazendo as conexões corretas. Você está começando a compreender como a fé vem do entendimento dos caminhos de Deus e como a fé em si mesma é uma capacitação divina ou uma graça para crer. Quando você fizer essas conexões, verá um maior romper de cura. Então existe uma medida de fé. Ela pode crescer através de sua experiência de Deus e de sua fidelidade para com você em certas áreas. Quando uma pessoa está orando para que outras experimentem curas em determinada área, a fé para essa área cresce. À medida que o tempo passa e mais curas ocorrem, a pessoa que está ministrando desenvolve uma fé mais forte como resultado de ver Deus curando com tamanha regularidade. Fé foi dada ou criada na pessoa para ver este determinado tipo de cura. Por exemplo, eu disse que tenho fé para orar por pessoas com dores crônicas ou perda de mobilidade causada por cirurgias. E eu quase sempre oro pelo menos uma vez em cada série de encontros por aqueles com material cirurgicamente implantado em seus corpos. Devido à frequência de curas que tenho visto nessas áreas, tenho uma grande fé de que as pessoas com esses problemas serão curadas. Deus elevou o nível da minha fé para essas áreas. Então eu tenho fé em Deus e oro por fé de Deus. Que sua medida de fé aumente com os dons. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais um capítulo lido. Espero que você esteja sendo edificada através dessa leitura. Deixa o seu like, compartilha, nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas. Fica na paz e até o capítulo 17, que fala sobre os diferentes tipos de fé.